Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Então, em janeiro eu li essa pilhazinha aqui de livros e eu acabei lendo 10 livros, o que foi muito bom, considerando a onda de leituras baixas e um ritmo que não estava me agradando de leituras que eu estava no final do ano passado. E aí é esse ritmo que eu pretendo conseguir seguir e manter esse ano, principalmente porque estou conseguindo cumprir as metas literárias, como vocês vão ver ao longo do vídeo, que está me deixando feliz. Então, se der tudo certo, os próximos vídeos de leitura do mês aqui do canal serão nesse ritmo de 10 livros mais ou menos lidos por mês. E aí, assim, eu vou começar falando sobre a minha primeira leitura do ano, no caso, né, e aí do mês também, consequentemente, e vou tentar seguir como foi a ordem de leitura aqui. Se você é novo no canal, chegou agora, espero que você goste do vídeo, seja bem-vindo. Entre aí depois no canal, dá uma olhada nos conteúdos, tem um monte de conteúdo diverso aqui, tem vlog de leitura, resenha, vídeos de projeto, vídeos de tag, vídeos mostrando os estantes, vídeos de tudo. Então, dá uma olhada aí, se você gostar, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada. Toda semana tá saindo 3 vídeos aqui. E se você gostar desse vídeo, se você gosta de assistir esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e um comentário aí para ajudar no engajamento do canal. Bom, vamos começar com... e também, se você quiser me seguir no Instagram, eu criei finalmente um perfil literário só pra postar sobre livros e as coisas do canal, enfim, vai estar aparecendo aí na tela. E todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Agora chega de enrolação, vamos lá para a falação. Nossa, isso rimou sem querer, mas enfim. O primeiro livro que eu li esse ano, eu quis escolher uma leitura que eu achasse que pudesse dar bom pra eu começar o ano com o pé direito, lendo um livro que as chances de eu gostar fossem altas. E assim, deu muito mais bom do que eu achei que daria. E aí o primeiro livro que eu li foi A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers. Esse livro já saiu resenha aqui no canal, se você quiser assistir ele e todos os outros que tiverem resenha, vou deixar linkado aqui em cima a playlist para resenhas, então vai lá e dá uma olhada. Mas esse é um livro de ficção científica que eu amei demais fazer a leitura. E assim, além da questão da ficção científica, que ele é voltado para space opera, então a gente tem viagens intergalácticas aqui e seres humanos convivendo com outras espécies alienígenas no espaço, depois de ninguém mais estar habitando a Terra e já ter virado um lugar inabitado e tal. E não vou ficar falando, me estendendo sobre a história, porque saiu já a resenha aqui, lá no Instagram, tem muita... Eu já falei pra caramba desse livro, mas o que eu quero dizer é que, assim, foi uma leitura que, além de ter sido 5 estrelas, virou um favorito... não só do mês, não só do ano, com certeza. Virou uma leitura favorita da vida esse livro, porque ele me pegou de um jeito que eu não tava esperando. Eu sou grande fã de ficção científica, mas além disso, eu sou muito fã de histórias que me fazem pensar a respeito da vida, a respeito das relações interpessoais e a respeito do universo, e que me emocionam como esse livro fez comigo. E eu não sabia que ele tinha toda essa carga emocional e foi inesperado, mas foi uma surpresa muito boa. Então, assim, foi uma leitura que eu amei demais fazer. A escrita da Becky Chambers é uma coisa muito bonita, ela te envolve nesse universo de um jeito que não dá nem pra começar a explicar, não consigo. Eu tentei, no vídeo lá de resenha, eu tentei explicar o melhor possível, mas assim, tá vendo essa capa? É maravilhoso. É maravilhoso a história, assim como essa capa é linda. E o nome do livro, A Longa Viagem a um Planeta Hostil, resume bem do que se trata essa história. Só que, como eu disse, ela tem várias camadas e vai muito além da questão só da ficção científica. Então eu recomendo demais que vocês façam essa leitura. Eu não vejo a hora de ler os próximos livros, porque, se eu não tô enganada, é uma série, uma saga aí que tem 4 ou mais livros. E aí, em seguida, eu li Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpman. E esse livro também já saiu resenha aqui no canal, e quando eu postei o vídeo que eu me toquei, quando eu tava editando, na verdade, que eu percebi que lá no vídeo eu fico falando eu nunca que conheci os homens sem parar, não sei por que eu faço isso, mas é eu que nunca conheci os homens, tá? Então já tem resenha aqui e tem post sobre ele lá no Instagram também, se vocês quiserem ver mais profundamente a respeito. Mas é basicamente uma distopia que vai falar sobre 40 mulheres que estão aprisionadas em um porão e ninguém sabe o porquê, o que elas estão fazendo ali, elas não se recordam. Entre elas tem uma criança que também não sabe de nada e muito menos se recorda do mundo antes de ter ido parar lá. E aí elas vão encarar a liberdade em algum momento ali e vão ter que lidar com isso. Só que esse livro não é focado na questão da distopia clássica.
assim como a gente vê em outros livros, e assim como inclusive tem outra distopia aqui que eu li esse mês também, e a gente vai conversar sobre. Acho que o principal desse livro é também a parte emocional, assim como A Longa Viagem a um Planeta Hostil, a um Pequeno Planeta Hostil, só que são em âmbitos bem diferentes, mas esse aqui é um livro bem reflexivo, e assim, apesar da leitura ser muito rápida, ele não tem nem 200 páginas, e ele sai pela editora Dublinense, me desculpa, eu sempre esqueço de falar esses detalhes. Mas como eu ia dizendo, o mais importante que eu achei, mais tocante, mais diferente desse livro é a questão reflexiva dele, porque a autora era uma psicanalista e eu acho que isso contribui para como ela escreveu bem e como ela criou bem esse livro que faz você ler ali a história, ficar imerso, ficar em contato ali com os personagens, conseguir sentir empatia por eles e pelas suas vivências, só que principalmente gerar esse sentimento de reflexão na gente, sabe? E de você realmente se deixar sentir as coisas, as emoções enquanto você tá lendo o livro. Então, pra mim, foi essa experiência de leitura, foi uma experiência muito boa e vai lá conferir a resenha se você ficou mais interessado. E aí, esse aqui, eu não me lembro agora, eu acho que eu dei 4.5 estrelas lá no Scooby. Aí, em seguida, eu continuei lendo a trilogia da N.K. Jemisin, A Terra Partida, e aí eu li O Portão do Obelisco, que é o livro 2, e dá pra ver pelas... não sei se dá pra ver pelas milhares de marcaçõezinhas que eu fiz, eu amei muito esse livro. E ele sai pela Morro Branco, tem 500 páginas mais ou menos, é um calhamacinho, apesar de não parecer. E assim, gente, a N.K. Jemisin é perfeita, eu fiquei apaixonada por essa mulher, nunca tinha lido nada dela. E aí no finalzinho de dezembro eu li A Quinta Estação, que é o primeiro livro, e eu já quis entrar de cara no universo e ler o segundo e o terceiro logo em seguida, porque eu fiquei muito encantada. São livros de fantasia, eu nunca... tudo bem que assim, agora que eu estou mais entrando no mundo da fantasia, ano passado, né, que eu entrei mais assim... Então, eu ainda não li tudo que existe por aí, que as pessoas já leram, mas esse aqui, gente, é diferente de tudo, eu tenho certeza, tá? Não só pela forma como a história é contada, mas pela história em si, porque a gente vai conhecer Orogênesis, eu sempre confundo essa palavra, acho que é Orogênesis aqui, que são pessoas que têm uma forma de magia diferente, elas conseguem mexer com a terra, e aí... todo o plot twist dessa história é diferente, tá, gente? Mas eu não vou ficar me estendendo aqui também. Já saiu um vídeo sobre a Quinta Estação e esse aqui, como é continuação, eu não vou falar nada a respeito da história pra não dar spoiler pra quem ainda não leu o primeiro, mas eu só digo que são livros de fantasia sensacionais e se você gosta do gênero, você precisa conhecer. E se você também não gosta, você também precisa conhecer, porque esses livros falam sobre muitas questões sociais, sério. E assim, a gente não costuma... eu pelo menos não vejo tanto assim em outros livros de fantasia, geralmente, mas nesse aqui, gente, a autora vai falar sobre tanta coisa e tem tanta representatividade e também é uma baita recomendação. Esse aqui foi 5 estrelas, assim, de olho fechado, eu não precisava nem pensar. Aí em seguida eu li um livro de uma autora nacional, porque eu tô com esse projeto aqui no canal. No canal, assim... é um projeto pessoal que eu, né, fica refletido aqui no canal, de ler mais autores nacionais, então eu tô tentando ler pelo menos um por mês, vamos ver se vai dar certo ao longo desse ano. E aí eu li Tudo Que Você Não Soube, da Fernanda Young, e esse aqui não saiu resenha no canal, mas eu falei bastante sobre ele durante os vlogs de leitura que eu tava lendo. Na real, se você gosta de acompanhar, assim, as leituras sempre... toda semana sai vlog de leitura aqui no canal, onde eu falo sobre as leituras que eu estou fazendo, e aí depois, no final do mês, eu faço esses resuminhos aqui em forma de lidos do mês. Mas enfim, esse é um livro nacional que é curtinho, ele tem mais ou menos 140 páginas e sai pela editora Rocco, e é uma história, um relato, na verdade, de uma filha contando pro seu pai que tá ali no leito de morte sobre a realidade da vida dela. E ela começa a falar sobre os problemas desses relacionamentos familiares que ela sempre viveu. E aí ela vai se envolvendo ali na narrativa e vai meio que virando não só um relato pra entregar pro pai dela, que era a intenção no começo, mas ela começa a refletir sobre a própria vida. Então, assim... foi um livro que eu gostei bastante de fazer a leitura. Também tem uma carga emocional muito grande, como dá pra perceber, parece que eu tava nessa vibe em janeiro, né? Uns negócios, umas histórias pesadas, uns negócios reflexivos, emocionantes, assim. Então, foi uma leitura que mexeu bastante comigo nesse sentido de refletir sobre a vida, apesar de eu não me ver muito aqui na personagem, porque ela é muito diferente de mim, mas assim, ainda assim eu consegui sentir todas essas emoções e refletir bastante. Então foi uma história que eu gostei de fazer a leitura, é um livro muito rapidinho de ser lido,
Eu li ele de um dia pro outro e fica aí uma recomendação se você quiser ler mais autores nacionais também, se você gosta desse tipo de história. Esse aqui eu acho que eu dei 4 estrelas ou 4.5 lá no Scoob, não sei. Se você quiser me acompanhar lá no Scoob, que você vê direitinho, porque eu nunca lembro direito esses negócios de notas. Aí depois eu li A Lâmina da Assassina, da Sarah J. Maas, que sai pela Galera Record. E é um livro de Trono de Vidro, só que esse livro se passa antes das histórias de Trono de Vidro. E aí ele vai contar pra gente como que a Celaena se transformou na maior assassina lá de Adarlan. Vai contar as histórias que ela viveu antes de chegar no ponto inicial ali do primeiro livro de Trono de Vidro, que se chama, né, só Trono de Vidro. E eu tô fazendo essa leitura dessa saga aí, né, Trono de Vidro. No momento eu já li 3 ou 4 livros, e aí eu li o primeiro e o segundo, e depois que eu fui ler esse aqui, porque me recomendaram assim, e eu gostei muito de ler nessa ordem, então caso você também esteja entrando nesse mundo aí, eu recomendo essa ordem. Eu acho que eu dei umas 4.5 ou 5 estrelas também, porque foi uma leitura muito boa, eu fiquei muito envolvida ali, e eu achei bom demais saber o que aconteceu. O que levou a Celaena a estar naquela posição que ela tá ali no começo de Trono de Vidro. Então eu gostei demais de fazer essa leitura. E com certeza vou continuar lendo Trono de Vidro. Eu tô tentando ler mais ou menos um por mês. Em seguida, eu peguei mais um livro da meta. Mais um assim, na verdade, desses anteriores que eu mostrei, na minha meta de 22 livros para 2022, só tava o Portão do Obelisco meio que incluído ali, porque eu coloquei como meta terminar a trilogia da Terra Partida. E aí eu resolvi olhar a meta ali do nada, não tava planejado no começo do mês, mas eu olhei a minha meta e falei, cara, eu preciso pegar mais um livro pra ler pelo menos uns 2 livros por mês pra dar certo, o que eu planejo que dê certo. E aí, gente, me deu vontade, finalmente, de ler Nós, do Zamyatin e Evgeny Zamyatin, que foi esse autor russo que criou a distopia original. E eu tenho esse livro aqui faz mais de ano. Assim, foi um dos livros que eu comprei, eu acho que o canal nem existia ainda. E eu comprei ele numa trilogia não, tipo num box, sei lá, que veio ele, Solaris e Piquenique na Estrada. E os dois eu li assim que eu comprei, eu amei muito aqueles livros, eu não sei por que eu fiquei deixando passar esse aqui. Mas aí finalmente eu li e me surpreendeu positivamente a leitura. Por quê? Distopia é aquela coisa, né? Tem as distopias mais jovens, que eu já li algumas e assim, costuma ser bem tranquilo de fazer a leitura. E aí tem essas distopias clássicas, como Nós foi tipo a primeira, que depois deu origem ali, né? Influenciou 1984, Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica, Fahrenheit 451, inclusive todos esses outros eu já havia lido, eu só não tinha lido esse. Um dos motivos de eu não ter lido, eu sei que foi porque sempre que eu via as pessoas falando sobre esse livro, eu via elas falando que era uma leitura densa, difícil e chata e complicada e não sei o quê. E assim, eu não achei nada disso, preciso dizer aqui. Inclusive, eu quero recomendar essa leitura para enfatizar esse ponto. Gente, os capítulos são curtinhos, a diagramação é bem boa, não dá pra eu mostrar aqui, mas a maioria dos capítulos tem tipo 2, 3 páginas, o que pra mim, pelo menos, sempre faz a leitura ser mais fluida. E é contado em primeira pessoa, assim como 1984, se eu me recordo bem, é o cara ali que tá vivendo, né, nesse momento ali da distopia do mundo completamente meio que em caos ali, nessa sociedade diferentona com poder autoritário. Isso é o básico, né, assim que costuma ter nas distopias e tem aqui também. E o personagem principal que tá escrevendo sobre a história conforme ela vai acontecendo. E isso me deixou bem envolvido na história. E eu gostei bastante de fazer essa leitura. Me lembrou, né, 1984, como claramente dá pra ver que aquele livro é inspirado nesse. Me lembrou também o Cântico da Ayn Rand, que também é uma distopia, é um livro curtinho, mas me lembrou no sentido de aqui os personagens serem tratados como números. Eles nem têm nomes próprios e eles não têm meio que essa individualidade. Mas aí é aquela questão clássica da distopia, tá? As pessoas vivem ali alienadas com poder totalitário e tal. E, assim, eu não consegui ver nada de muito diferente. Como, por exemplo, tem na outra distopia aqui que eu li, que foi Eu Que Nunca Conheci os Homens. Mas aqui é mais essa questão de ter sido o livro clássico lá que originou os outros, sabe? Então eu acho que foi muito interessante fazer essa leitura por isso. E sempre tem aquela questão, né, de nos fazer refletir aonde a nossa sociedade tá indo e o quanto o ser humano é corruptível e onde que a gente pode chegar se a gente não ficar de olhos abertos. Então eu amo ler distopias e foi mais uma leitura que eu gostei bastante de fazer. E eu queria deixar essa recomendação pra falar que se você tem vontade de ler Nós, não precisa ter medo, tá? É uma leitura até bem tranquila de ser feita, principalmente se você já costuma ler ficção científica e distopias. Fica mais uma recomendação aí. Esse aqui eu acho que eu dei
umas 4 estrelas, não me lembro também. Mas assim, não foi um livro que, nossa, virou favorito, mas foi uma leitura muito boa também. E muito tranquila de ser feita. Aí eu peguei o King do mês, porque se der tudo certo, e por enquanto está dando, esse ano o Projeto King volta com tudo e vai continuar tendo uma leitura por mês, que eu tô lendo os livros dele em ordem cronológica, caso você não saiba. Stephen King é um dos meus autores favoritos da vida, vou deixar a playlist aqui também nos cards. E entre aí no canal, dá uma olhada pra você ver se você também se interessa. Resolvi começar a ler os livros dele em ordem cronológica, acho que lá em 2020, por aí. E aí eu sigo lendo, assim, né? Ano passado era pra ter lido um por mês, não deu certo, mas deu mais ou menos. E aí esse ano eu tô tentando aí fazer isso de novo, e aí já comecei lendo o de janeiro na ordem cronológica, que foi Os Olhos do Dragão. Foi uma surpresa muito feliz também. Esse é um livro que sai pela Suma de Letras, assim como todos os livros do King. Já me esqueci, ó, esse aqui sai pela editora Aleph, maravilhosa, eu amo essa editora. E agora ele tá saindo, acho que numa capa nova, numa edição nova. E Os Olhos do Dragão é um livro de 300 páginas e ele tem um monte de ilustrações. Eu não vou ficar falando sobre ele aqui, porque todos os livros do projeto eu gravo meio que um vlog de leitura enquanto eu tô fazendo a leitura, e aí todo mês sai um. Então agora em fevereiro vai sair o vídeo onde eu estou lendo Os Olhos do Dragão, mas só pra dizer que esse é um livro de fantasia. E assim, muita gente não sabe, mas o King escreve sobre tudo, ele não escreve só livros de terror e suspense. E essa aqui foi, acho que a terceira fantasia dele que eu li. Antes eu tinha lido já O Pistoleiro, que é o primeiro da Torre Negra, e eu li também O Talismã, no finalzinho do ano, e gostei pra caramba dos dois. E coisa que não foi diferente, gostei demais. O King tem essa capacidade de escrita e de criatividade, que é um negócio de louco. E se você não conhece, vá conhecer. E aqui ficou uma indicação de fantasia, caso você não seja chegado aí nos livros de terror e suspense. E assim, gente, é um livro muito bom, foi muito gostoso de fazer essa leitura, porque é uma espécie de fantasia parecida com contos de fadas, sabe? Uma fábula, um negócio bem mais lúdico, assim. Eu gostei demais desse livro, eu acho que eu dei 5 estrelas pra ele. E fica aí mais uma recomendação para vocês. Aí em seguida eu peguei pra terminar a trilogia da Terra Partida, O Céu de Pedra, também da N.K. Jemisin, né, que é a trilogia. E aí, gente, que esse livro me deixou pirada da cabeça. Acho que no último vlog que saiu aqui no canal foi quando eu tava fazendo essa leitura, e quando eu terminei eu falei lá sobre ela, então se você quiser vai lá assistir. É uma trilogia fenomenal, a trilogia inteira, pra vocês terem ideia, ganhou o prêmio Hugo, que é o maior prêmio aí de ficção científica e fantasia que existe. É uma trilogia fenomenal, e esse foi um final perfeito, que assim, explodiu minha cabeça, teve vários plot twists inesperados. Então pra mim, essa é uma trilogia perfeita de fantasia. Se você gosta do gênero, como eu disse, você precisa ler. Se você não gosta, você também precisa conhecer, dar uma chance, porque é simplesmente fenomenal. Também dei 5 estrelas, favoritado, um negócio de louco. Esse livro também tem 500 páginas, então assim, a trilogia inteira tem mais de 1.500 páginas. É uma loucura, tem muita história aí pra gente ficar felizinho lendo. E aí, pra terminar o mês, eu li mais 2 livros nacionais, então eu estou muito felizinha comigo. E eu li Tudo é Rio, da Carla Madeira, que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu acho que ainda não vai ter saído resenha, mas vai sair uma resenha dele aqui no canal e também um post lá no Instagram. Então acompanhe o canal pra você não perder. E esse foi o livro do mês do Clube do Livro aqui do canal. Se você tem interesse de participar do Clube do Livro, tem o link aqui embaixo pro WhatsApp, mas pro grupo do canal. Porque aí, a partir de lá, você é redirecionado pro Clube do Livro de acordo com o mês, se você quiser participar da leitura ou não, enfim. E aí, gente, que essa foi uma leitura que, assim, esse livro tá super hypado, né? Não preciso falar sobre isso. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre ele, todo mundo tá vendo, todo mundo tá lendo. E, assim, foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer. Principalmente pela escrita da Carla, porque a escrita dela é um negócio de louco. É muito poética, tipo, tem momentos que você tá lendo ali, o livro é em prosa, mas parece que você tá lendo uma poesia, sabe? Tão bonito que é o negócio. Dá pra ver que é uma história muito bem feita, e esse foi o livro de estreia da autora, ele sai pela editora Record. E foi uma história que eu gostei bastante de ler, mas principalmente pra conhecer a autora. Porque a história eu também gostei muito, me deu umas emocionadas, deu uma mexida ali comigo. Só que eu não me agradei com o final desse livro, sério, eu fiquei meio chateada com o jeito que a história terminou. Eu fiquei tipo, não é possível que isso tá acontecendo, não me desce, sabe? Mas assim, é um livro muito bom, dá pra entender todo esse hype dele, e eu com certeza vou ler outros livros da autora no futuro. Também não vou falar sobre ele aqui porque, como eu disse, vai sair resenha. E esse é um livro que eu acho que não dá pra falar muito sobre a história pra não entregar, sabe, o que acontece.
Mas o principal ponto aqui também é a narrativa da autora. E se você ainda não conhece Tudo é Rio, vá conhecer, dá uma chance para essa leitura. Essa é uma autora nacional que eu acho que vai ficar bem conhecida aqui nos próximos tempos, com certeza. E aí, para terminar, ainda deu tempo de pegar mais um livro da Meta. E eu peguei A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade. E esse livro é um dos que estava empacado aqui em casa há mais tempo. Eu comprei ele para um vestibular da UF que eu fiz sei lá qual vestibular da UF que eu fiz, e ele tava na lista, né, das leituras obrigatórias. Eu acho que foi lá pra 2019, por aí, então assim, essa leitura tava parada aqui há muito tempo, porque acabou que eu li só um pouco dele pro vestibular, e aí eu fiquei assistindo aulas e fazendo resumos e tal, mas assim, não me dediquei a ler todo o livro de poesias. Mas aí agora eu finalmente fiz isso, completei essa leitura, li quase que ele inteiro, eu tinha lido só esse comecinho aqui antes. E eu gostei muito de conhecer, porque eu nunca tinha lido nada, tipo assim, além do que a gente costuma ler na escola, do Carlos Drummond de Andrade, pegar um livro dele e ler mesmo. Só que eu sou uma pessoa que eu tô iniciante ainda aí nos livros de poesia, eu ainda não li muita coisa. Também é um projeto pessoal que eu tenho de esse ano tentar ler um por mês. Vamos ver se vai dar certo. E eu gostei dessa leitura, só que assim, eu não acho que eu entendi tudo que tinha pra entender, sabe? Mas teve uns poemas aqui, umas poesias que assim me pegaram, também mexeram ali comigo. Tem uma das últimas poesias aqui que vai falar sobre a América, inclusive eu acho que o título dela é América, e eu gostei muito. Assim, é indiscutível como a escrita do Carlos Drummond de Andrade era uma coisa muito bonita e muito bem feita. Então, eu acho que foi mais uma experiência pra conhecer, sabe? E aí eu vou, aos poucos, tanto lendo mais livros de poesia, quanto conhecendo mais a obra do Drummond. E eu gostei muito dessa experiência, mas, como eu já disse, não é um negócio que, pra mim, eu acho que ainda não é todo livro de poesia que vai funcionar muito bem, que eu vou entender tudo que tem pra entender ali, sabe? Eu sei que tem muito contexto político aqui, porque esse livro foi publicado em 45, se eu não tô enganada, e aí tinha Era Vargas acontecendo, e ele era muito engajado na política, pelo que eu pesquisei. Mas assim, é um livro que eu gostei da experiência, como eu já disse, e fica aí mais essa recomendação. Então, esses foram os 10 livrinhos que eu li agora em fevereiro, ou janeiro, eu já tô falando errado, meu Deus do céu. E assim, como dá pra perceber, teve leituras bem ecléticas, né? O que eu gostei, li 3 livros nacionais, li 2 distopias, umas fantasias aí, e um livro de poesia. Então assim, eu gostei muito das leituras, eu espero que os próximos meses possam seguir assim, fazendo leituras bem ecléticas. E aí, se você já me conhece, já conhece aqui o canal, você sabe que eu sou uma leitora eclética, eu gosto de ler de tudo, mas muitas vezes eu acabo lendo mais fantasia, ficção científica e terror, que são meus gêneros favoritos. Mas assim, eu estou muito feliz e com esse saldo de leituras, e os próximos meses eu vou me esforçar para continuar assim e trazendo conteúdos diferentes aqui para vocês, de livros de todos os gêneros aí que eu for lendo. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou de assistir, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e um comentário pra mim também, me dizendo o que você achou e como foram suas leituras do mês de janeiro. Também, se você quiser me seguir no Instagram, no Scooby e todos os links assim que você quiser ver, tem aqui na descrição do vídeo, assim como o link de compras na Amazon, caso você queira comprar um desses livros, ficou interessado em fazer essa leitura. Se você comprar pelo link que tá aqui embaixo, você ajuda com uma pequena comissão pro canal e não dá nenhuma diferença na sua compra, então eu fico muito grata a quem faz isso. E é isso, muito obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima!